Doug Douglas aqui e vamos resolver problemas onde não tem. Recentemente, acompanhando o canal do Kali e vendo algumas lives dele, me surgiu a seguinte dúvida: é possível zerar Crash Bandicoot sem quebrar nenhuma caixa? Com esse problema em minhas mãos e sendo o maior fã de Crash na face da terra, superando o mesmo até Gabs Azevedo, é possível zerar Crash Bandicoot sem quebrar nenhuma caixa? Regra 1. Não podemos quebrar caixa nenhuma com o nosso personagem. Regra número 2. Outros personagens ou objetos podem quebrar as caixas. Regra número 3. Caixas de checkpoint não são permitidas. E regra número 4. Devemos iniciar no New Game. Com isso em mãos, vamos descobrir se é possível zerar Crash Bandicoot sem quebrar nenhuma caixa. Seguindo a ordem cronológica, vamos falar primeiramente do Crash 1, meu segundo Crash favorito e o que eu estava mais ansioso para testar essa brincadeira. No primeiro nível, eu achei que passaria algum tipo de problema ao esbarrar com essas caixas, mas aqui na esquerda tem uma pequena elevação, ficamos por cima dela e pulamos a barreira de caixas. Indo na direita, para evitar as mortes, rodamos nessa caixa de interrogação e passamos pela ponte e assim finalizamos a fase 1. Quebrou caixa, perdeu. E na fase 2, o experimento foi pro ralo logo na segunda fase. Essa barreira de caixas, ela é impossível passar. Levando ao pé da letra o experimento, não tem como passar por essa barreira de caixas. Porém, no título não diz menor quantidade possível, e sim sem quebrar caixas. Eu fiz de tudo, mas não tem como. Então, Crash 1 não é possível zerar sem quebrar caixas. E já quebrando a sua expectativa, Crash 3 também não é possível. Fui diretamente para a fase de água, onde eu tinha certeza que eu tinha esse problema. E dito e feito. Mas se esse vídeo existe, e você está vendo a minutagem aqui embaixo, sabe que existe uma chance de eu ter conseguido fazer isso em algum outro Crash. Vamos então para o meu Crash favorito, Crash 2, Cortex Strikes Back. Pra quem joga Crash há muito tempo sabe que no tutorial não existe nada que trave você, então a gente consegue passar aqui tranquilamente. E na primeira fase, a mesma coisa. Na primeira fase que inclusive você ganha uma joia azul por passar um nível sem quebrar caixa alguma. Aqui na fase 2 eu tive um pequeno desafio. Quando a gente sobe a plataforma, a gente vai para uma espécie de 2.5D. É como se fosse um Super Mario World, só que com mecânicas em 3D. Logo na primeira caixa de checkpoint eu sou obrigado a fazer um movimento bem arriscado que felizmente funcionou. Mais à frente eu também achei que teria problemas aqui, mas era só eu ir um pouquinho pro lado que eu passava por essas caixas. A fase 3 também foi tranquilíssima. Achei que quebraria alguma ali quando eu pegasse o waterboard do Crash, mas deu tudo certo. Na fase 4 eu sabia que tinha como passar, mas eu tive um grande obstáculo. Envolvia caixas? Você deve estar se perguntando. Não envolvia caixas. Envolvia o meu maior inimigo, o Flamengo. Ó, queimado. Tipo, não queimada, queimadona. E não é queimadinho, é queima valente. Caralho, como isso aconteceu, mano? Puta que pariu, mano. Inclusive, eu também queria trazer uma curiosidade nesse vídeo, que o meu amigo Felipe, que estava em cal comigo, trouxe à tona. É tipo, eu não sei porque eu gosto de... tipo, quando eu tô fazendo pipoca, eu deixo sempre mais um tempinho pra poder dar uma queimadinha em algumas. Porque eu adoro pipoca queimada. E vocês gostam de pipoca queimada? Deixa aí nos comentários. Chegando na fase da bola, eu já deixo claro que caixas serão quebradas. Mas aí eu trago a regra número 2. Teoricamente, não sou eu que estou quebrando as caixas. Concorda comigo? Sim. Então vambora. É, das duas uma. E até as meninas que são da família, né? Uhum. 16 caixas que não foi quebradas por mim, tá? E essa é a quantidade de caixas que a bola quebra. Indo agora pro Reaper Who, tranquilidade. Otário. Nice. Chefe morto. E vamos para Warp 2. Aqui as coisas começaram a dar uma leve complicada, não só em dificuldade em si do jogo, mas também em caixas mal posicionadas. Eu não quero comentar sobre isso aqui, tá? Eu não quero. Tentei passar pelo lado da caixa, mas não tinha como, eu tava travado. Se eu pulasse, eu obviamente quebraria uma caixa, então eu achei que não teria alguma possibilidade.
Enquanto eu conversava na call com meu amigo, estávamos planejando como passar. Foi então que ele me recomendou pular e tentar vir para trás. Tentei dar um carrinho e pular a caixa e infelizmente eu quebrei na primeira tentativa. Porém, com isso, eu percebi que o espaço ali depois das caixas era possível executar o pulo sem com que eu caísse no buraco. Tentei novamente, esbarrei na quina e aí eu tive a certeza que sim, era possível. Então na terceira tentativa, eu executei o pulo sem pensar muito e eu consegui. A sétima fase. Foi aqui onde eu genuinamente pensei. Aqui acabou. Tentei primeiramente pelo óbvio e aqui pelo cantinho. Caixa quebrada. Tentei passar entre as duas caixas e infelizmente eu errei o time. Tentei me acertar com a bomba e deixar o waterboard reto, mas ainda assim eu quebrei a caixa. Tentei de novo naquela mesma diagonal, porém de novo quebrei as caixas. Percebi que para eu passar entre essas duas caixas, eu precisava fazer um movimento em diagonal, e era muito difícil o Crash fazer um movimento constante na diagonal. Porém eu sabia que se eu conseguisse executar esse movimento por milésimos de segundos, era possível sim passar por essas caixas. Então eu tentei o seguinte: como o Crash ele não fica muito tempo na diagonal, eu sabia que tem um movimento que faz ele ficar descontrolado por mais tempo. O que eu tô querendo dizer? Quando damos um dash com o waterboard, o Crash ele segue qualquer direção por mais segundos, de forma que você não consegue controlar ele. Então eu pensei, se eu conseguir dar um dash na diagonal, eu consigo passar por essas caixas. Então eu tentei. Nossa, eu vi isso daí, velho, achei macabro, tá? Tipo, isso só confirmou muito que, tipo, Pokémon se reproduz que nem gente. Caralho, eu sou foda. O desafio agora era não quebrar essas caixas, que eu já tava nervoso, eu tinha passado muito tempo e tinha medo de quebrar essas caixas simples. Passei pela primeira parte do waterboard sem quebrar nenhuma caixa. Mais à frente, novamente, mais um desafio com essas benditas caixas. E sim, foi de primeira, eu juro. Mais uma fase passada, sem caixas quebradas. A fase do esgoto eu não tive dificuldades. Ela foi um pouco cansativa por ser longa e por eu morrer algumas vezes. E justamente pelo fato de eu não pegar caixa de checkpoint, quando eu morria eu voltava tudo do começo. E eu posso dizer o mesmo sobre a fase do urso. Eu só morri algumas vezes no mesmo lugar. Na Warp 3 eu já estava completamente feliz e alegre, pois eu estava conseguindo empenhar muito bem e eu tinha plena convicção que era sim possível zerar Crash sem quebrar nenhuma caixa. Na segunda fase do esgoto eu tive o mesmo problema que a primeira fase do esgoto, mortes. Na fase 12, onde tinha mais um waterboard, minha dificuldade também foi as mortes. Na fase 13, com o meu camaradinha Polar, aqui novamente entra a segunda regra, onde o Polar acaba quebrando essas 4 caixas. Mas nesse momento que ele rolava e quebrava as caixas, eu não tinha controle sobre ele e eu não conseguia parar o rolamento dele de qualquer forma. Porém, logo após eu controlava. Então se em algum momento eu quebrasse alguma caixa estando no controle do Polar, não seria o Polar, seria a minha pessoa que estaria quebrando a caixa. Tive a dificuldade que esse nível já tem por si só, mas no final deu tudo certo. E essa fase, meu Deus, que tortura. Foi uma das fases que na minha cabeça não teria como passar, pois eu acreditava que de alguma forma tinha caixas que eu quebrava eventualmente. Mas não, ela só era longa e chata pra caralho. Fase 14, finalizada, sem quebrar nenhuma caixa. Fase 15, e dessa vez quem vem atrás da gente é o ursão. Em certo momento mais à frente a gente se esbarra com o Polar novamente, mas felizmente não tivemos problemas. 17 caixas quebradas, mas todas elas foi o ursão. Mais um chefão, e dessa vez foi o Tiny Tiger. E o modo fumada. Os animes que a minha irmã vê. Chefe derrotado. Warp 4. Aqui foi onde eu mais me estressei. Na fase 16, essa maldita fase aqui, eu passei apenas 40 minutos só nessa fase. Era possível sim passar essa fase sem quebrar caixa. Eu sabia disso, eu fiz o teste, tinha como passar essa fase sem quebrar caixa, mas ela era muito longa e muito difícil. E como na regra 3 eu não posso quebrar caixas de checkpoint, se eu morresse perto do final da fase, eu tinha que rejogar ela tudo
De novo, pra vocês foi apenas segundos, mas pra mim foi os 40 minutos mais torturantes de toda a minha vida. Fase 16 finalizada, sem quebrar caixas. Bom, e aqui, na fase 17, infelizmente é onde o vídeo acaba. Desculpa ser bruto assim, mas é aqui que o vídeo acaba. Subindo na plataforma e seguindo na fase, temos a primeira dificuldade, que é essas caixas puláveis. Com cuidado a gente consegue passar elas, porém mais à frente temos essa maravilha aqui. Vou resumir e explicar para vocês. Eu preciso passar por essa barreira de caixas aqui, para aí sim eu acessar as outras plataformas que fariam com que eu seguisse a frase. Mas lembra que no Crash 1 eu preciso rodar na caixa de interrogação para ativar as caixas brancas? Fiz vários testes e por mais que eu conseguisse quebrar apenas uma caixa aqui embaixo e ativasse a plataforma, na parte de cima era quase impossível passar sem quebrar duas ou mais caixas. Por mais que eu tivesse seguido assim mesmo, mais à frente tem uma fase de esgoto que tem uma barreira de caixas e que eu sou obrigado a quebrar elas. Eu de verdade, eu tava bem otimista para fazer esse teste e achava que era possível, mas nem sempre as coisas saem como o esperado. Eu também poderia seguir o vídeo e dizer a quantidade mínima de caixas que eu quebrei, mas eu iria sentir que não estava fazendo o experimento da forma correta. Seria como se eu estivesse mentindo para vocês. Dito isso, não é possível, infelizmente. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deem um like e eu ficaria muito feliz se vocês fizessem isso. E pessoal, caso vocês queiram que eu resolva outros problemas em algum outro jogo, é só dizer aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Eu prometo não demorar mais de um ano para postar dessa vez.